abismo nascem as duas correntes, o chamado racionalismo continental e o chamado empirismo britânico. No britânico temos a linha Bacon, Hobbes, Hume, Locke mais ou menos, paralelo Newton também, e no continental temos a linha Descartes, Spinoza, Leibniz, e as duas convergem em Kant. Tá? Então nós temos respectivamente Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza e Leibniz, e hoje vemos Hume. Só para vocês não se perderem. Então, Hume está na linha empirista, isto é, o ponto de partida dele qual é? Os sentidos. Os sentidos, exatamente. Ele é o pai, talvez o primeiro formulador explícito de que todo conhecimento válido é o conhecimento comprovado pelos sentidos. Isso considerando que o Descartes, por exemplo, é exatamente o contrário. Os sentidos não são dignos de confiança. Muito bom. Então, se todo conhecimento válido é o conhecimento comprovado empiricamente, nesse sentido, ele é o formulador do empirismo na sua forma mais perfeita, assim, mais absoluta. Né? Todo conhecimento parte de onde, então? Se todo conhecimento é válido, é conhecimento empírico, todo conhecimento parte do quê? Experiência. Quais? Experiência. Das coisas através do quê? Sentidos. Através do sentido só. Então, ele vai dar uma categoria um pouquinho mais geral para isso. A saber. Vai, coragem, senhor. O que os sentidos recebem? Informações do ambiente. Não. Figuras. Não. Dados sensoriais. Informações, dados. Sensíveis vêm só dos sentidos externos? Sim. Não. Você não tem impressão, você não tem efeitos internos, dor de barriga, dores em geral. Mas não é no sentido. Hã? Tato. Tato interno? Na barriga? Eita! Se dá anestesia. Eita concepção geral assim de O tato é biológico. Tudo que for biológico é tato, então, é isso? Não é tato. E as tristezas? E as alegrias aparentemente desmotivadas? Você não está diante delas como está diante dos sentidos? Sim. Mas de uma maneira diferente. Diferente, mas chega como informação da mesma forma. Mas chega como informação ao eu da mesma forma. Portanto, quer dizer
que ele vai dizer matéria-prima do conhecimento. Apaga a luz. Tá me quebrando. Cara, mais devagar, além do mais, tem uma época em que você pode tranquilamente fotografar ou filmar, né? E aí Depois que você apagou, eu comecei a fotografar. você pode fotografar com o seu celular e aí fica tranquilo, porque né, Mas aí o você professor tem a informação e não precisa fotografar, o professor preenche a lousa e deixa as coisas escritas. Porque depois que apaga, não dá mais para fotografar. Você está em 1840, mais ou menos, do ponto de vista didático. Alguém fala, até o dia desse não tinha celular, cara. Agora que ele tem um iPhone, ele acha que é o Steve Jobs, né? Então ele fala em impressões. Certo? Você é uma espécie de matéria, uma espécie de matéria plástica que recebe impressões de diversas fontes, né? Pode vir de dentro, como se você enfia um canudo dentro da bolha de massa de modelar e sopra, ela, né? Ela recebe uma impressão de dentro, ou pode vir de fora pela modelagem, certo? Certo. Portanto, as impressões podem ser divididas em sensações, paixões e emoções. Essa divisão não é totalmente dele, mas é basicamente, digamos, ele é o tipificador dela, né? Paixões, aí no sentido esotérico. Paixões, sim, no sentido de Algo tudo o despertado, que te algo faz, que isso, tudo o que te faz reagir. E emoções, o que poderíamos chamar de estados emocionais. Né? Alegria, tristeza, etc. e tal, e não a reação imediata no instinto. Tá? As sensações, por sua vez, né? O que a gente faz com elas? Nós nos reunimos numa, enfim, uma estrutura complexa que abrange os vários sentidos, fato, tato. Então, e aí isso ele chama? Isso é o senso comum? Ou é o sentido? Esse é o sentido comum aristotélico. Pro Hume, né, isso não é o sentido comum aristotélico, isso já é a razão. Então você reúne as sensações em quê? Conceitos primários, que são os conceitos formados por simples adição de sensações, né? Você simplesmente vai acrescentando. Então, o conceito primário, por exemplo, é marrom. As cores são conceitos primários. O conceito primário são os duro, mole, claro, escuro, etc. Luminoso, não luminoso, para ali, beleza? Ele fala dessa forma porque ele não se debruçou assim, sobre Aristóteles ou porque ele discordava das... Ele já não tem Aristóteles. Já não tem Aristóteles aí, tá? Então é uma formação dele... Não, é baconiana, né? Baconiana e hobbesiana, e um pouco de Pierre Bailey e mais algum. Né? Se tivesse nessa raiz. Uma curiosidade aqui. Ele faz uma espécie de recenseamento das opiniões de Bacon, por exemplo, pelo menos dos filósofos da escola dele, ou ele simplesmente joga fora qualquer tradição, ainda que seja tradição
empirista? Não, ele está dentro da tradição empirista, embora ele não faça uma grande crítica da tradição empirista. Quer dizer, ele vai mais, ele tem o Essay on Human Understanding e Essay on Treatise on Human Nature, né? E os dois baseados nos conceitos que vamos ver aqui, né? E em nenhum dos dois ele faz uma espécie de, fazer aqui material, não, como é que é? Revisão bibliográfica. Exatamente, fulaninho disse isso, é errado. Exatamente, não. Então, conceitos primários. E daí como é que você monta os conceitos secundários a partir dos primários? Conceitos secundários são xícara, café, caderno, caneta, árvore, etc. Então, A partir da função? não. Agregando os conceitos primários. Ou de forma analítica. Sim, daí um cigarro. O que são nesses pontos? Chapéu só se tivesse isso. O que reúne esses pontos? A minha imaginação. Isso. A experiência. Exato. Você, porque você quer, faz o quê? Completo cada um desses pontos com uma linha. Você agrupa esses pontos. Né? Portanto, dos conceitos primários, você passa para os conceitos secundários, agrupando. Vamos dar um nome melhor para isso, né? Por nada de categorização, por adição. Você simplesmente une esses pontos entre si. Mas quando muitos pontos se unem, se forma outra coisa. É só adição. Agora essa é a pergunta fundamental. Formam o mesmo ou é só você que está unindo? Então É fala só uma coisa, outra fala arbitrariamente. outra. A coisa é mesmo isso, ou mesmo você que decidiu. Forma mesmo? Todo conhecimento é estritamente o conhecimento fornecido pelos sentidos. Aí, depois dessa ótica. Por exemplo, eu não sei que ali tem uma biblioteca fora essa daqui, tem outra ali com vários livros aqui nessa sala. Mas ele existe, eu não estou olhando para ele. E daí? Você diz isso porque pela sua memória. Isso é, você arquivou a imagem que você formou e Mas a coisa na minha memória é que não passaram pelo meu sentido. aí é. Várias coisas que eu li, por exemplo. Então, que você leu. Beleza. E simplesmente o que aconteceu? Você recebeu diretamente isso aqui por meio de um código que teve que passar por aqui. Sim. Isso explica muita coisa, mas não explica a fé. Nossa, mas era um passo de Deus, entendeu? Você já deu um pulo um pouquinho mais na frente, mas não à toa o Jung sofreu a vida inteira porque ele foi considerado ateu, com algum fundo de verdade, porque se tinha razão, era para se tornar ateu realmente. E aí, vamos lá. Então, quem agrupa esses pontos?
esse ponto faz parte da figura ou não? Este faz parte da figura ou não? Este faz parte da figura ou não? Este faz parte da figura ou não? Sim, não. Às vezes pode ser sujeito. O que você tem para afirmar que faz parte ou não faz parte? As experiências sensoriais anteriores Exatamente, só isso. Portanto, aqueles conceitos que você já formou por adição. Você pode formar os conceitos secundários por subtração também? Sim. Né? Aí os conceitos formados por subtração, por exemplo, são aqueles que dizem respeito àquilo que chamaríamos de coisas abstratas. Mas a subtração tem que vir depois do secundário? Não. O secundário é formado por uma série de junções, mas né? Claro que isso aqui também funciona assim. Por exemplo, cor. Cor seria isso? Então, isso aqui forma uma... Né? Abstracionismo ou abstracionismo vem daí? O que você chama de abstracionismo? Não, essa expressão. Não. Abstrair. Não. Não, abstrato é abstração no sentido aristotélico, é a formação do conceito a partir da imagem. Né? Abstrair. Que arranca fora todos os elementos, né? Também, em princípio, você pode distinguir, deve distinguir entre imagem concreta e abstrato. Né? Exato. Né? Então a palavra abstração não vem daí, mas as palavras do tipo mais abstrato amor, bondade, verdade, etc. e tal, né? Seriam formadas por subtração de dados sensíveis. Ok? Como é que você relaciona os conceitos entre si? Memória. Nada. Eu relaciono no silogismo. Ou seja, dadas duas premissas, é uma fusão. Isso é relacionar conceitos. É que às vezes envolve também paixão, emoção. Como relacionar? Como você relaciona eles entre si? Que conexões você estabelece entre eles? Um está agrupado dentro de outro. Animais, cavalos são animais. Tipo lógico. Dentro de animais. É um platônico. Eu sou platônico. As muitas letras te transtornaram no espírito. Isso é você quem diz, quer dizer, simplesmente você agrupa alguns por semelhança entre eles. Não sou eu que digo. Há coisas, não sou eu. Há coisas. Isso é real. Os gêmeos são diferentes. Os animais são seres animados que se movem por si mesmos. Há seres que se movem por si mesmos. Todo mundo concorda com isso. Acho que no contexto não há nenhuma dúvida, né? Será? Não tenho Não bate disso. Há fungos que se movem por si mesmos. Rastejam, inclusive. Os répteis com certeza fazem isso. Não, eles estão meio. Alguns fungos fazem isso. E agora? A planta cresce por si mesma. Então são animais. Mas é você quem diz que cresce por si mesmo. Estritamente para você ser coerente, né, e dizer, não, o conhecimento nasce apenas pela impressão sensorial, você tem que me dizer, ontem essa planta media 21 centímetros e hoje mede 21,5. Se ela cresceu por si mesma ou não, no fundo isso é você que está inferindo de maneira indevida. Sim, ok. Eu concordo, sou eu que estou inferindo, mas isso não quer dizer que seja falso por isso. Não que seja eu. Tem uma base de
uma microscópica, mais simples base empírica para você me provar o que você está dizendo. Tem uma acesa, velho. O que você fez é impossível. O que você fez é impossível. A pergunta não é essa. Capciosa. Isso já tem resposta. Porque se o conceito é algo da minha cabeça, então é claro que a conexão vai ser interna à minha cabeça. Exato. Então, é óbvio, não vai estar na realidade sensível à interconexão dos conceitos. Exatamente. Eu faço isso porque eu sou um ser, na medida do possível, racional. Segundo aquilo que você chama de racionalidade. Não é o segundo que eu chamo de racionalidade, porque razão significa proporção, e há proporção na natureza. Fora razão significa proporção. Meu Deus, a própria palavra diz isso, eu não preciso explicar. Aqui não tem proporção nenhuma. Você vai querer copiar também? Olha só. Já copiei. Ok. Como é que a gente relaciona conceitos entre si, tanto primários quanto secundários? Tem que haver alguma semelhança. E diferença também. É. Tem semelhança. Tem diferença. Então, Se há alguma, se há algum. É. o relacionamento se faz por associação, que é uma conexão que, como ele diz, se impõe suavemente. Não como aquilo que os aristotélicos fanáticos, como estão querendo impor de maneira, vamos chamar assim, intolerante. Então, aqui há uma conexão, há uma relação entre o cinzeiro e a mesa. Estão associados. Né? Então, as associações são conexões as mais variadas possíveis, que podem se estabelecer de três formas: por semelhança, há uma semelhança entre isto e isto, há uma semelhança entre isto e isto. Tá. Então, essa semelhança implica o quê? A semelhança é sempre, mas sempre. Sempre, tá vendo? É um aristotélico intolerante e fanático. É justamente isso desse tipo de palavras assim. A semelhança é sempre Uma síntese de uma identidade e uma diferença. O que há de semelhante entre uma coisa e outra? Entre o copo e o cinzeiro, É. ambos são formas geométricas. Há um círculo no cinzeiro e há um círculo no copo. Tem uma função de receber alguma coisa. Isso é empiricamente constatável Pode ser, se você pela colocar as ação coisas, de colocar coisas dentro de um e de outro. Portanto, é empiricamente constatável, portanto, sim, posso estabelecer a conexão. Não preciso de identidade, diferença, não sei o que. Não. Ponto seguinte. Semelhança, contiguidade ou proximidade espacial,
no espaço ou no tempo. Sim, sucessão, tá, né? Proximidade maior ou menor. Ou seja, a relação entre as coisas. É um tipo de relação associativa. Diferenças de É um relações. tipo de relação associativa. Né? Agora, isso permite estritamente que você estabeleça causalidades? Não. Necessariamente não. Não há nada necessário nesse mundo. E isso ele fala. É o óbvio, quer dizer, se tudo se forma por associações, que são conexões não necessárias, aceita o princípio básico, todo conhecimento é formado empiricamente, então você não tem causalidade estritamente. Você dizer, não, chove porque tem nuvens. É necessário. Tem dias em que tem nuvens e não chove. É um pouquinho explicativo no causal. Esse porquê, no fundo, fez você que fez a conexão entre a chuva e as nuvens. É isso. Mas há uma outra obviedade que se opõe a essa obviedade no caminho. Que é, por exemplo, tudo sobe e cai. Necessariamente. E por quê? Porque há uma força gravitacional que puxa as coisas para baixo. Então, essa força gravitacional você inferiu do quê? Da repetição de objetos caindo. Ah, tá bom. Quer dizer, isso implica que necessariamente há algo que intrinsecamente faz com que eles caiam? Por conta disso? É. Não. Por conta disso, não necessariamente. Só isso. Porque é só Que te experiência. garante que no dia de amanhã você não solta isso aqui e ele fica flutuando no ar. Tanto assim que há objetos que fazem isso. Balões, por exemplo. E agora? Com base em não dá para dizer que Todos isso os não- objetos caem e que isso é uma lei universal e intrínseca à realidade. Com base empírica não dá para dizer. Com base empírica, a única coisa que eu posso fazer é o seguinte: formular regras gerais que descrevem externamente o funcionamento das coisas. Porque o que é empírico só afirma o passado, nada do futuro. O que é empírico é o que foi constatado. Né? Então, essas. Né? Não olha para o futuro. É. Não é uma relação necessária que permita que a gente diga que amanhã necessariamente vai cair. E que esse objeto agora, neste caso, vai cair, e que tal. Né? Então, as leis do que descrevem o universo são leis meramente matemáticas, mas não interna ou intrinsecamente necessárias. Ou seja, quer dizer, matemática simplesmente diz a matéria atrai a matéria, não, isso é uma afirmação de fato que descreve o comportamento observado até hoje. Daí você vai ter o problema eterno nas ciências empíricas, que é que você não pode provar que é assim, Mas estritamente. Você simplesmente pode repetir experiências, e essas experiências, uma e outra vez, vão dando o mesmo resultado, até que algum dia não dão. Né? E aí você tem que fazer o quê? Aí você cai no que vai ser formulado no século passado, que é o Popper, que diz que a ciência não estabelece verdades, só estabelece regras falseáveis. Verdades provisórias ou temporárias. Mas aí esse contexto não sugere tantas coisas estão, de certo modo, elas são livres e que o nosso conhecimento a respeito delas
é apenas um conhecimento a respeito de como elas se comportaram em determinado momento, mas não diz algo a respeito de que elas são livres. É como se o conhecimento de que isso aqui vai cair não fosse um conhecimento de que existe algo na coisa, que é da coisa, mas apenas que existe uma quantidade de experiências que contam uma história. Mas não é a coisa. Agora, dizer que ela é livre, ela não tem muito a ver com isso. Não, eu digo livre assim, se você cogita que se a descrição que você dá às coisas, as relações entre elas, é um conjunto empírico, que não garante que ela não vai fazer algo diferente no futuro, então você pode imaginar que ela possa fazer qualquer coisa diferente. Então, isso sugere que as coisas estão livres para fazer qualquer coisa, vamos dizer assim, nesse mundo, nesse contexto. Mas, por algum motivo, não fizeram até agora. Elas continuam caindo e, empiricamente, essa é uma regra mais provável. Mas sugere uma certa liberdade para um dia a coisa não cair, outro dia ela subir, outro dia ela... O termo não é liberdade, é indeterminação. Isso, certo. É indeterminação. De fato, o mundo meramente sensível não permite você estabelecer as determinações. Mas aí é complicado, porque daí o que você conhece da coisa? Se não tem algo específico. Sim, mas se não tem algo específico, se você não consegue aprender, você só consegue aprender uma história do comportamento dela, mas você não consegue dizer que aquela história é específica dela, porque ela pode ter qualquer outra história diferente, já que é indeterminável, então potencialmente ela pode fazer qualquer coisa. Então não tem nenhuma coisa que seja específica a ela, nenhum conhecimento que seja diferente. Então você não consegue conhecer nada. Mas é que você Você consegue conhecer a história delas pelas ações, mas não Você só consegue conhecer isso. Agrupamentos de dados. O mundo é intrinsecamente incognoscível. Lá por dentro ele é incognoscível. Se você lá incognoscível lá por dentro. Então um dia, se eu soltar essas duas coisas, um pode descer, o outro pode subir, e aí você vai falar, bom, então tem alguma coisa diferente neles que eu Claro, eu preciso reformular o meu modelo. E aí eu sou preciso reformular aqui. Então nada que você conhece. Tentativo. Nada que você conhece dela é definitivo, é necessariamente essencial. Exatamente. Mas essa é a realidade. Mas não tem essência. Isso também, porque os milagres acontecem exatamente contra a nossa noção de ciência, não contra a realidade. Então, contra essa noção de ciência. Então, mas aí o conhecimento é quase que impossível, porque você... Não, o conhecimento é possível enquanto, quer dizer, que um é fundamental, enquanto simplesmente um conjunto de experiências feitas sobre a realidade. Né? Tanto assim que você vai ter uma evolução semântica aqui, mas isso vai passar daquilo que o Bento XVI chama de veritas est esse para veritas est factum. Porque isso é um problema só teórico, né? Na prática. Exatamente, porque você não consegue dizer pela sua experiência que aquela coisa é algo em essência. Você só consegue dizer que aquela coisa tem uma história de fato. Exatamente. Então, eu fiz, eu soltei, caiu. Né? Eu fiz, soltei, caiu. Então, a verdade é o fato empiricamente comprovável, o resultado da ação sobre a realidade. E não aquilo que a coisa é. Facts, not facts. Fatos, não imaginações, não fantasias. Isso é o espírito inglês na sua mais profunda. Todo romance policial funciona nessa base. Nós precisamos de fatos experimentalmente comprováveis para determinar quem é o culpado. Mas isso é bem uma oposição ao diferente do que Aristóteles. É bastante. É o oposto, vamos dizer assim, quase. Praticamente.
Quer dizer, a realidade sensível, em vez de ser caminho, como ele tanto insiste para as realidades metafísicas, ela é uma barreira. Travou onde é aí mesmo. Sim. E aí você não consegue dizer isso. E a terceira, associação, né? São semelhança, proximidade e causalidade entendida desta forma. Eu não pus de propósito antes, porque a noção de causalidade que nasce daqui, né, é uma noção que não tem absolutamente nada a ver com a causalidade aristotélico-tomista. Que é necessário, seria necessário. Que é intrínseca e deriva daquilo que a coisa é. Né? Essa não, essa é uma causalidade que é mera constatação de uma contiguidade Científica, não filosófica. De tendência. baseada na observação repetida. Né? E a diferença está ali naquele item de semelhança. Porque a semelhança sugere o oposto da diferença. Bom, semelhança, por sua vez, não me diz nada sobre aquilo que uma coisa é. Né? Uma fruta azul pode ser cera, mirtilo, pode ser várias coisas. Né? Por exemplo, o fogo e a fumaça, você pode associar por causalidade. Eu conecto, mas a conexão é uma conexão externa e não interna. Você viu muitas vezes O fogo e carvão associado à causalidade. Sim, mas é fática, não diz respeito àquilo que as coisas são. E ele diz que isso é uma barreira, nesse contexto é mesmo. Não é que ele liga, ele não nem tem consciência, ele está tentando dizer, ó, precisamos E além disso, refundar as coisas, vamos ser coerentes em dizer todo o conhecimento parte do que eu posso comprovar aqui. Né? e ele tenta ir além, encontrar algo. Não, é que metafísica nem faz sentido, né, dentro desse contexto, entende? Metafísica, como vai dizer o Voltaire daqui a pouco, é um gato. Você procurar um gato preto numa sala sem luz e sem janelas, né, um gato preto que não está lá. Então, se não é experimentalmente comprovável, que sentido faz? Né? Qualquer metafísica é bobagem, é blá blá blá, né? Se não é experimentalmente comprovável, como é que se vai? Portanto, falar de Deus. Então, mas e de onde vem então a religião? A última obra dele, póstuma, né? Como é que chama? The Religious Sentiment. Então, lembre-se, isso é uma das coisas, sentimento no vocabulário dele, né? Assim como você faz associações de sensações, você também faz associações de emoções. Correto? Então, quando você está diante e você estabelece dentro de você observações empíricas dessas emoções que você sente em certas circunstâncias. Por exemplo, você está diante de algo muito grande, enorme, né? Aquilo que a maior parte das pessoas tem diante de uma catedral gótica, ou como aqui no Vale do Ribeira tem uma gruta chamada Casa de Pedra, que tem um portal de 200 metros de altura. Então, né? Você chega lá, você está completamente esmagado, você é uma micropulga perante algo que te ultrapassa infinitamente, né? Mais ou menos a mesma coisa que o pessoal tem diante de esqueleto de tiranossauro, essas coisas assim, né? Que dá um pouco a... E aí? Então, o que você tem é medo. Medo, que não por acaso é descrito na Sagrada Escritura como Temor diante de Deus, dessa alegoria.
temor. Então, a primeira emoção religiosa é ó. Que é o temor reverencial. Mas é bom. Isso não significa que Deus exista ou deixe de existir. Significa simplesmente é a descrição de um estado interior perante algo que você... Que nem português se falar. Ou isso é bom. Acho que é uma... E aí? Nossa, E aí? Mas por que você gostaria de se sentir esmagado? Porque as pessoas buscam a religião. Então, por que você faz isso? Eu faço porque é verdade. vontade de sentir. Insistência. Não aguento. Estreito. Porque é um negócio impressionante, é um negócio que te mexe com você. Nossa. É o sublime. Não é o sublime. O sublime cativa. O que está além da capacidade do homem manipular o Está além. encanta. Ou ele imagina que está além. Ele imagina, né? Claro. Nunca tentou. Quer dizer, o problema é que nessa base você tem nenhuma base objetiva para ter fé. Você tem simplesmente uma manipulação interna das suas emoções. Né? Como as tradições religiosas te dizem que Deus é maior do que você conhece, que Deus é mais poderoso do que você conhece, que Deus é melhor do que tudo que você conhece, então isso desperta em você as emoções correspondentes. Mas toda a religião, nesse sentido, é puro Seria puro sentimento. puro sentimento. O inquisidor, né? Insiste, né? O problema é que esse cara, os filósofos que seguem essa linha, eles se acham seres completamente estranhos ao mundo, extraterrestres no mundo. Então, nada do que eles pensassem, qualquer inferência que eles façam a mais, isso não necessariamente tem correspondência ao mundo. O fato é que essa inferência não é nada errado, não é nada demais para essa inferência. É lícito e é bom. Sim, quer dizer, isso influenciou evidentemente, se se religião é uma questão de sentimento, também o fato de você ter... Lembrem-se que ele está numa época em que os ingleses, nos últimos... Ele está em 1700 e pouquinho, assim, 1600 para 1700. Os ingleses tinham acabado nos últimos 100 anos de católicos passarem a anglicanos. O anglicanismo perseguiu os católicos e os protestantes. Depois se tornaram católicos de novo. Aí voltaram a ser anglicanos com a Elizabeth II. Aí a Elizabeth II tentou fazer uma fusão com os protestantes, né? Então fez uma espécie de versão mínima do credo, chamada os 39 artigos, que era a versão que, digamos, deixava fora temas problemáticos para os protestantes, do tipo Eucaristia, etc. e tal, confissão, o que são os sacramentos, como é que é a missa, tudo isso ficava fora, né, nos 39 artigos. Depois tiveram a ditadura dos presbiterianos com Cromwell, né, que se não perseguiu, pelo menos tentou reprimir a igreja anglicana, e voltaram a ser anglicanos pós-Cromwell. Né? Ou seja, quer dizer, é razoável que um cara, depois de
passar por todas essas coisas e ver a barafunda que ficou em termos de possibilidades religiosas no país, ele tem uma certa dúvida quanto à objetividade das diversas correntes, né, presentes. É compreensível, pelo menos. Último ponto. Qual é, então, o que sobrou da lógica aristotélica? Se todo conhecimento nasce dos sentidos, Esse conhecimento tem que ter nascido de novo. se todo conhecimento nasce dos sentidos, o que sobrou da lógica? Conceito é um agrupamento de sentimentos, perdão, de sensações. Juízo é a conexão entre conceitos por associação. Silogismo. O único silogismo possível que sobrou é a indução. Isto é, passar dos casos particulares para o geral. Isso é tipo. Embora o geral simplesmente implica, no fundo, você concluir dos conceitos primários, eventualmente dos secundários concretos, concluir algumas regras gerais, que são as regras científicas. Por isso que a ciência experimental fala em indução direta. Mas indução é simplesmente você tem regras para fazer uma boa indução. No fundo, a lógica virou com isso aí o quê? Estatística. Em um caso eu não posso basear porque ele pode ser uma exceção. Preciso ter um universo de indução suficientemente vasto. Ou seja, eu preciso ter, soltar isso aqui pelo menos 50 vezes para ter certeza de que ele vai cair mesmo. E assim por diante. São regras de indução. Isso é a única coisa que sobrou propriamente em termos de lógica. Você já não pode fazer mais decentemente deduções. Uma vez que você não sabe o que as coisas são, e toda a dedução está baseada no princípio da não contradição. Se A é B, B é C, então A é C. Certo? Essa conclusão dele parece apropriada para a ciência. Mas mesmo para a ciência em termos, porque, quer dizer, você está falando de que ciência? Algumas áreas da ciência, por questão prática, fazem bem em se ater aos sentidos, à comprovação experimental. Né? Mas, quer dizer, isso só vale para quando se trata de coisas muito simples, como, por exemplo, pedras, plantas, eventualmente em animais começa a complicar seriamente. Né? Física, então para esses campos é bom. Agora, trate, por favor, psicologia dessa forma. As causas do agir humano. Sim, quer dizer, a quantidade de. Primeiro que a quantidade de fatores uma determinada experiência em um país dá uma coisa e em outro país dá outra coisa. Portanto, fatores históricos, culturais, etc. e tal, é
críticas é a mais óbvia. Qual é o princípio sobre o qual tudo está construído? Todo conhecimento nasce dos sentidos. Né? Todo conhecimento de alguma forma válido ou verdadeiro depende integralmente dos sentidos, para formular de maneira um pouco mais precisa. Demonstre-me de maneira basicamente totalmente apoiada nos sentidos que esta afirmação é verdadeira. Não tem como. Portanto, você cai no quê? Não. Você cai no chamado paradoxo de Russell. Você cai no paradoxo. O paradoxo de Russell é o tal do... que é o, no fundo já é do Aristóteles, que é o tal do... Uma aldeia só tem um barbeiro, que a regra é... Uma aldeia tem um barbeiro, cuja regra para poder barbear as pessoas ele só faz a barba daqueles que não fazem a própria barba. Pergunta, se ele faz a própria barba? Se ele faz, ele pertence ao grupo daqueles que fazem a própria barba, portanto ele não pode fazer a própria barba. Certo? Se ele não faz, ele é daqueles que não fazem a própria barba, então ele pode fazer a própria barba. Mas aí, se quiser fazer. E assim por diante, tá? Né? Isso é insolúvel. É como se você dissesse nenhuma afirmação verdadeira. Quanto mais É um paradoxo. Exatamente. Então, você dizer, toda afirmação tem que ser necessariamente empírica. Necessariamente porque se ela é empírica? Se é empírica, ela não pode ser necessária. Ou seja, você caiu numa contradição interna que não tem solução. É uma conversão do sistema de pensamento dele, da forma de educação. Ele não vive isso em vida. Não, o pessoal fica tão feliz com as suas descobertas que também você quer que o cara teste tudo. Isto é uma espécie de, em geral, em todos os sistemas modernos você tem 1, 2 ou 3 dogmas básicos que não podem ser contestados. Né? Como o Descartes, tudo começa com a dúvida. Né? E se eu duvidar de que tudo começa com a dúvida? Não. Ou aquela do... Como que é? A verdade é construída na situação. Mas essa é uma situação. Exato, essa é uma situação, portanto, tal, e assim por diante. Todos eles são no fundo, incorrem nesse probleminha básico. Né? De quando que ele é mesmo, viu? 1600 para 1700. 600 para 600. Na França ele foi a rage, a grande moda dos salões das madames, os salões literários e filosóficos das madames, lá por 1760, morreu pouco depois disso. Mas a única solução então é ser um inquisidor que nem o Magno. Sim. Há pensamentos objetivos, universais. A solução, claro, a solução é o sentimento. Eu não posso me limitar ao conhecimento científico, né? Além disso, aquilo que a gente chama de conceito não é isso. Eu preciso quebrar isso aí. Porque o erro do empirismo está precisamente em que, em vez de você ter os 3 níveis de conhecimento do Aristóteles, ou 4, dependendo de como querer encarar, que são sensações, imaginação que opera com as imagens, subdividida, se quiser, em sentido comum, que integra todas as imagens, e operação com as imagens, né? E conceito, que é o nível do universal e eterno e permanente, e maximamente abstrato. Conceito não é uma imagem. Olha o sorriso do Magno, agora ele se sentiu vindicado. Puxa, mas O
problema dele é que ele confundiu, por causa do seu princípio, ele usou a palavra conceito para aquilo que Aristóteles chamaria de imagem. De fato, para as imagens vigora o princípio só da associação e não o princípio da identidade. Mas a minha pergunta é a seguinte, então. Na hora de formar um conceito, é inevitável que você o complete os dados da experiência com a sua imaginação. Certo? É impossível formar um conceito sem fazer isso. Não, não é que você completa, você passa através da imaginação. O conceito passa por imagens. Exatamente. Não é que você completa o conceito. O conceito não é algo complexo, né, que você forma e aí ficam faltando umas partes que você tem que acrescentar. Não é isso? Você usa a imaginação para resultar. O conceito Quebra-cabeça? é a coisa mais E se simples. falta uma peça, Então, você vai então imagina o resto? é exato. Isso, o que você está dizendo é isso aqui, ó. O conceito do Hume é um quebra-cabeças. E você completa os pedaços. Não, o conceito não é um quebra-cabeças. O conceito não é um todo de várias partes. O conceito é algo, é a máxima simplicidade. Casa, quantas partes tem? A sala, os quartos, a cozinha. Aí é. São várias partes. A humanidade inteira, até 1800, viveu dominantemente em casas que tinham um cômodo só, que era quarto, sala, cozinha e tudo ao mesmo tempo. Só o cagatório era do lado de fora, com um coraçãozinho na porta. Faziam muito bem. Viviam, não sei se bem ou mal, mas viviam. Se fosse Tá bom, isso sim. Em 1950, a Prefeitura do Rio resolveu fazer um programa de instalar fossas sépticas em algumas favelas. E teve uma petição dos moradores pedindo se não dava para ir morar na fossa e cagar na casa. Nossa. Então, e aí? O que é casa? Casa, eu associo Você associa ao lugar onde o homem mora, dorme e descansa. Onde o homem descansa. Descanso é igual a casa. aí é. Isso quer dizer, você Ou seja, quer dizer, se eu estiver uma excursão, subir uma montanha e eu pego um saco de dormir, me deito ao relento, aquilo é uma casa. Com cobertura. Tá, eu boto quatro paus e põe a barra, né? Que nem o pessoal do que faz palmito aqui, que pega palmito no Vale do Ribeira, faz para dormir quando eles ficam no mato lá, uma semana lá, cortando palmito. Isso é um rancho, não é uma casa. Então, os únicos conceitos realmente conceituais são os números da matemática. Que são coisas muito simples. Claro! Conceitos primários. Que você é um Humeano que tem um tomista externo e sobreposto a você. Você é um Humeano com um tomista desconexo. Dois seres que estão internamente em perpétuo conflito, assim.
que aliás é a imensa maioria dos cidadãos modernos inteligentes. Que é a mesma maioria Porque dos... você aprende o humanismo assim, em todas as ciências, em todas as coisas, você é humanizado sem ter consciência de que é humanizado. Talvez Isso é extremamente forte. Talvez o próprio Hume tenha sido humanizado. Ele foi empiricizado e o que ele fez foi levar o empirismo ao máximo grau de coerência, vamos dizer assim. Né? O que é uma casa? Uma casa é Uma caverna, uma casa? Essas perguntas Não, não. Pode ser de abrigo, pode ser usada para casa, mas ela não é uma casa. O que é uma casa? É uma construção humana para moradia. O que é moradia? É diferente de um escritório, de um galpão, de um rancho, de um hotel, etc, etc, etc. De um hospital. Né? Então, o que define a casa? Que define qualquer coisa é um gênero próximo e a diferença específica. A diferença específica, por sua vez, Para morar, é uma finalidade. no caso, a finalidade, exatamente. Né? A finalidade é sempre definitória das coisas, dos conceitos. Embora aqui você não consiga enxergar a finalidade. Se a imagem que você tem é um quebra-cabeças que você monta, qual é a finalidade daquilo? Aquilo não tem uma finalidade. A imagem montada não tem uma finalidade. Ela é o que ela é. Acabou. O jogo quebra-cabeças tem uma finalidade, mas isso é você que lhe atribui extrinsecamente. Se você entende o conceito como algo que é meramente montado, ele é simplesmente uma montagem. Juntar pontinhos porque eu quero juntá-los. Entende? E a identificação de qualquer coisa dentro desse contexto é só por semelhança. Os pontinhos da sua cara são parecidos com a imagem mental dos pontinhos que eu tenho nessa, portanto eu chamo a isso de cara, mas não é que haja algo intrínseco interno a ela por isso. Né? O conceito não é uma montagem, é algo pelo contrário, é o contrário da montagem, é a simplicidade absoluta, que por isso me permite aplicá-lo a qualquer coisa, desde um casebre até uma mansão. E uma definição, qual é a diferença então? O conceito a definição é a formulação verbal do conceito. Tem essa estrutura lógica que o Ele diz que é a de gênero e diferença específica. Tá? Então o conceito nunca é o mesmo de pessoa para pessoa, porque tem que passar pela definição e provavelmente alguma coisa se perde. Não, o conceito é o mesmo, só que a definição nem todo mundo consegue fazê-la de maneira clara. Como você opera com muitos conceitos, milhares de conceitos, na verdade, né? Eventualmente uma pessoa que não tem uma capacidade linguística muito desenvolvida, alguém que lê pouco, só fez administração de empresas e acho que é muito e tal, né? A pessoa não tenha o número de palavras e as relações entre as palavras suficientes para chegar à formulação do conceito, da definição de todos os conceitos que ela tem. Isso dá o fenômeno de que muitas vezes, nesse caso, você diz: porra, agora eu entendi. Eu não entendi por que às vezes faz isso.
Agora você sabia aquele negócio, mas não sabia explicar. Você sabia, mas não sabia definir. Agora encaixou. Uma definição se encaixa no seu conceito. É, exatamente. Mas só aí você passa a saber de verdade. Sabe de verdade de maneira explicável, sim. De verdade no sentido de que, no fundo, você melhorou muito a sua capacidade de conexões em juízo, que não são conexões associativas, mas são conexões de identidade. Este copo é branco. Ele é intrinsecamente branco. Mas e noção? É o quê? Noção é, dentro da linha tomista, pro Hume, noção seria a mesma coisa que conceito. Tá? Na linha aristotélico-tomista, noção são aquelas coisas, são os gêneros últimos. Você tem noção dos gêneros últimos e, portanto, não há diferença específica para aplicar a eles. Ser, por exemplo, é uma noção. Tente definir ser para mim. Então, Ser é aquilo que é. Eu simplesmente fiz uma tautologia. Eu não fiz uma diferença específica. então a diferença entre conceito e noção é conceito é aquilo que pode ser definido, Conceito é tudo que possa ser definido. Certo? expresso por uma definição. Exatamente. Portanto, está qualquer ente na hierarquia lógica das coisas, né? Ser, animado, inanimado, vivo, não vivo, planta, animal, etc. Estas são as noções íntimas, né? E estas são todas definíveis. Tá? Diferenças. Animal é o que se... Então, animal significa... Animal é o que ele pulou várias etapas, na verdade. Né? Animal é o que se move por si mesmo. Então, animal é o ser materialmente estruturado que é capaz de mover as suas partes em relação umas às outras por um impulso próprio. Ele pulou toda a parte de objeto, animado, ser, etc. Tudo isso ele pulou. Né? Então sempre tem mais conceitos do que noções? Claro, numericamente os conceitos são múltiplos e as noções são poucas. E muito mais definições do que conceitos também, porque tem uma mais perfeita. Definições, sim, pode ter definições. Idealmente, a definição é o que encaixa perfeitamente, mas você pode formular de maneira diversa várias definições para um conceito. E lá no final tem uma única noção. Algumas únicas noções, verdade, bondade, beleza, transcendentais, todas são noções. Mas beleza é definível, né? Aí é difícil. Aquilo cuja contemplação não deleita. É liberal. Você não está falando. Então. Você usou mais palavras. Outra coisa é que você, de fato, empregue tautologias porque você quer para tornar uma noção mais palatável, mais entendível para alguém. Isso é diferente. Né? Isso não faz disso de uma tautologia uma definição. Você usou sinônimos. Sim, sinônimos, na medida do possível, que tornem a coisa mais imaginável para quem está ouvindo. Né? A gente não tem como aprender noções, né? Já tem só. Noções você Não, aprende a partir daqui, né? Você aprende... Não, aprende. Um é só. Não. Não vai aprender. Me ensinar. Só parte dela.
conceito também, estritamente você não apreende, você não aprende, no sentido de, né, cada pessoa tem que apreender, captá-lo, apanhá-lo por sua própria conta. Ao olhar para as coisas, se faz isso. Especialmente na fase da infância, tem um momento em que se tem formação de conceitos em quantidade industrial, que é posterior à linguagem. Beleza? Vocês estão tudo meio borocochô hoje. Por quê? Tá frio? Não, tá frio. Só por isso? Depois escrever. O Hélio, tudo está borocochô. Não sei. Bom, então da minha parte,